Boa noite a todos e todas e todes. Nós estamos iniciando agora a sétima reunião de estudos do livro A Origem Africana da Civilização, de Cheikh Anta Diop. Quem vai fazer a exposição hoje é o professor Wellington. Quem vai fazer a mediação é o professor Aldacir, popularmente conhecido como Preto Lindo, né? Eu preciso dar uma explicação nessa apresentação de hoje. Começando com o professor Wellington essa semana, o que eu percebi? Que o índice que eu publiquei, que está publicado no início do estudo desse livro, ele não confere com o número de páginas e a divisão dos capítulos dentro do PDF. O que nós percebemos? Que, na verdade, o capítulo 6, que é o capítulo que o professor Wellington se propôs a fazer a exposição, ele começa antes. No índice, o capítulo 5, ele vai da página 100 à página 130, que foi apresentada pelo professor Wallner a semana passada. E aí, quando a gente confere com o número da página, que não consta no PDF, mas que aparece para nós no computador, a gente vai ver que tem uma falha e uma lacuna. Existe uma parte do texto que ela não está incluída no capítulo 6. Então, o que nós resolvemos fazer? Para não se perder todas essas informações que não constam do índice, então resolvemos aumentar o capítulo 6. Então, o professor, por isso que aparece aqui capítulo 5. Na verdade, no PDF ele está assim, mas é parte do capítulo 6. Então, o professor Wellington pediu para dividir a aula dele em 2 dias. Seria a primeira parte hoje e a segunda parte a semana que vem. Eu conversei com todos os expositores, todos concordaram. Então, tem uma alteração nas datas das outras apresentações. Eu vou refazer o calendário para depois ficar na data certa, tá bom? Com exceção do professor Aldo, que não vai mudar a data da apresentação dele, porque a professora Ana Cláudia pediu para trocar no dia 18/7, seria a apresentação dela, mas ela tem congresso nesse dia. Então, o que nós vamos fazer? O professor Aldo mantém a apresentação dele no dia 18 e a professora Ana Cláudia apresenta na semana seguinte, se não me engano, 25/7. Tá bom? Então, só para que haja esse entendimento, tá? Porque que nós resolvemos estender o capítulo 6 para além das 10 páginas que consta no índice, tá? Aquele índice, ele não bate de forma alguma com o número de páginas do texto, do PDF. Então, eu fiz esse levantamento, coletei, organizei todas as páginas e à medida que forem sendo feitas as outras apresentações, eu vou conversando com os expositores para a gente situar bem direitinho os capítulos. Tá bom? Então, é um pouco isso. Eu tinha falado no início do estudo que o PDF ele tem um problema na divisão dos capítulos e a gente percebeu essa divisão agora. Tá bom? Então, hoje o professor Wellington faz a exposição, o professor Aldacir vai fazer a mediação e eu fico aqui na técnica, tá bom? Eu passo já a palavra ao professor Aldacir, ele faz a sua apresentação e depois passa para o professor Wellington. Boa noite, filósofos e filósofas, todos e todas, mesmo aqueles que estão fora do país. Não sei se o professor Marcos já está nos ouvindo também, já está participando, mas queremos dar aqui boas-vindas para todos vocês que
que estão já conectados aqui conosco para esta conversa filosófica e com isso darmos continuidade a esse estudo deste livro do professor Sheikh Anta Diop. Eu sou Aldacir Fonseca, militante do movimento negro já há um tempinho, atuo junto à CONEM, Coordenação de Entidades Negras, também dentro da Profib, a gente trabalha com a questão do núcleo de filosofia africana, buscando resgatar nossa própria história. Então, com isso, nós já estamos, esse, se eu não me engano, é o 4º livro que a gente faz o estudo coletivo, neste núcleo aqui, por esse instrumento online, o 4º livro que nós estamos estudando. E com isso, adquirindo um pouco mais de conhecimento para produzirmos um material que a nossa intenção é colocar como lei federal o ensino de filosofia africana em todos os níveis nas escolas brasileiras, desde a sua primeira infância até a formação superior acadêmica, e com doutorado, pós-doutorado, PhD, etc. e tal. Mas nós queremos, na verdade, em que a filosofia africana esteja inserida no contexto escolar, para que todos nós tenhamos, a partir de agora, a partir de então, um conhecimento mais apurado, mais elevado sobre nós mesmos. Com isso, hoje, nós já estamos indo aí para o 6º capítulo deste livro, e cujo nós também, como tradição aqui deste núcleo, que o próprio professor Wellington, que vai fazer a exposição deste capítulo hoje, que ele também possa aí se apresentar e já dar início à sua fala. Tem aí de 20 a 30 minutos para a exposição, e logo depois, como de costume, a gente abre a palavra para perguntas e alguns comentários dos companheiros e companheiras filósofos e filósofas que estão aqui no grupo. Pode ser assim, professor? Então a palavra está contigo. Tá ótimo, tá ótimo. Boa noite, colegas aí do núcleo de estudo aí, né, da nossa filosofia africana e filosofia, né, de modo geral. Bom, é o seguinte, quem não me conhece ainda, eu sou o professor Wellington de filosofia, eu sou da rede estadual daqui de São Paulo, né, professor de filosofia e história, e nós estamos aí já há 16 anos já lecionando e tentando entender o que é a filosofia, tá certo? Bom, eu também atuo há muitos anos, sou filiado no sindicato, né, na POESP, que é o Sindicato dos Professores, e atuo também em outros grupos, né, que, de repente, grupos de reflexão, grupos de áreas afins, áreas de interesse, né? Eu gosto muito, eu desenvolvi uma linha de pensamento na área da filosofia brasileira, então tem alguns professores que aprofundam um pouco também, tem interesse, né, nessa pesquisa, porque não é algo muito explorado, não é muito divulgado e também não é muito questionado, né? Então, é uma área aí que eu me interesso, certo? Bom, eu fui convidado aqui para fazer a exposição do capítulo, né? Como a Neuza explicou, é o capítulo 6, porém, eu vou retomar o 5, né? Por isso que eu coloquei ali, todos estão vendo o slide? Todos estão vendo o slide? Então, né? Então, veja, eu coloquei no slide o 5 porque a Neuza estava explicando e eu conversei também com ela, né? Bom, quem acompanha o livro pelo PDF, que é o meu caso, né? O PDF é o seguinte, esse capítulo ele vai da página 195, né, aqui, a 266.
Então, totaliza aí 71 páginas. E o capítulo 6 só tem 10 páginas. Então, como o capítulo é muito longo, aí eu sugeri para a Neuza a gente poder retomar um pouco, né? Explorar algumas ideias que não foram exploradas na semana passada, e aí semana que vem a gente finaliza, no caso eu, né? Finaliza o capítulo 6, que é um capítulo que vai falar sobre qual a impressão que os antropólogos têm sobre o surgimento da civilização no Egito, né? Então, o Joppa vai refletir sobre isso, certo? Então, coloquei aqui a estrutura do capítulo 5, tá? Então, ele é dividido em 4 partes. A primeira, Mesopotâmia, Fenícia, Arábia, e finaliza com instituições e costumes do reino de Sabá. Inclusive, tem até algumas palavras que estão, não sei se é a tradução ou a digitalização, tem algumas palavras que estão erradas, né? Até que aqui aparece reino Sabeu, não aparece lá reino de Sabá, né? Quem acompanha aí no PDF pode verificar isso, tá? No índice do livro, lá na página 10, mais ou menos, vai falar que o capítulo 5 vai da página 100 à página 128, ou seja, seriam 28 páginas, né? Só que aí no PDF a gente pode constatar aqui que vai muito mais do que 20 ou 30 páginas, certo? Então, isso é só um esclarecimento, só uma introdução, para a gente entender onde nós estamos, certo? Bom, eu coloquei aqui a apresentação, então, esse capítulo, o nome, né, o título dele é Pode a civilização egípcia ser de origem asiática? No capítulo 4, o tema era sobre se a civilização egípcia teria surgido no Delta, né? Essa é a temática do capítulo 4. E agora nós vamos para o 5, certo? Bom, então vamos lá. Vamos avançando. Então, essa aqui é a estrutura do capítulo. Depois eu deixo os slides aí, né, com a Neuza aqui, que tiver interesse aí, para poder ir acompanhando, certo? Bom, o Diop, a gente fala Diop, porque nós falamos o português, né? Mas o Joppa, ele é Senegal, né? Em Senegal, até hoje, a língua oficial é francês, e ele estudou na França também, né? O doutorado dele. Então, acho que a pronúncia mais aproximada seria Chekanta Dioppa, né? Que é o francês, ou Chekanta Dioppa, né? Enfim. Bom, então ele começa aqui, o capítulo 5, ele vai falar que nenhum vestígio do homem mais antigo do que 4.000 anos antes de Cristo existe na Síria ou na Mesopotâmia. Então ele vai dizer que, no início do capítulo, ele diz assim, olha, muitos estudiosos, muitos filósofos afirmam que o Egito surgiu a partir da Mesopotâmia, que é aquilo que nas reuniões passadas até o Abel comentou, né? Os sumérios, a gente pega aí os livros de história, a historiografia oficial diz que a civilização surge na Mesopotâmia, de modo especial com os sumérios, né? Depois os egípcios. E aí o Joppa vai dizer que não, porque você não tem registros, documentos que atestam isso. Então, essa é a primeira contestação dele. Fala, a gente não pode usar a Mesopotâmia como referência para a civilização egípcia. Tem que ser o contrário. E aí ele vai dizer, por quê? Porque o Egito produziu muita coisa sobre vários aspectos, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da filosofia, da arquitetura, do ponto de vista da arte, e tudo isso que foi produzido, existe a prova, né? A gente tem indícios, tem vestígios, no caso da arquitetura, mais ainda, né? Porque nós temos as pirâmides, temos as edificações, os templos. Então, isso atesta, aliás, que o Egito é mais antigo do que a própria Mesopotâmia. Lembrando que a Mesopotâmia é uma região, não é um país, uma civilização específica, né? Então, eu coloquei aqui o mapa, vou tentar dar uma ilustrada, né? Então, a gente percebe que nós temos aqui o Egito, ali perto do Mar Vermelho,
o Nilo cortando aqui, né? O Nilo cortando o Egito, e ao lado direito aqui do mapa nós temos a Mesopotâmia, que aí tem vários povos, né? A Síria, os babilônicos, a Cádia, a Suméria, a Pérsia, e assim por diante. Mas repare que o Egito está um pouquinho mais distante exatamente da Mesopotâmia, né? Comparado com os demais. Então, o Diop ele vai dizer que o Egito ele tem muita, na sua produção, na sua construção como sociedade, como civilização, ele é muito original. Inclusive, semana que vem, justamente vai falar isso sobre o capítulo vai falar sobre isso, né? Os antropólogos vão chegar à constatação que o Egito ele tem uma originalidade que não existe nem na África, nem nas outras regiões, no caso da Ásia Menor, né, que seria a Mesopotâmia. Então, só essa originalidade já pode atestar que ele provavelmente veio antes das outras civilizações, tá certo? Então, o Diopa vai afirmar dessa forma. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, deixa eu só desligar aqui para não atrapalhar, certo? Bom, continuando aqui, gente. Então, o Diopa ele vai dizer que uma outra prova de que o Egito é original na sua produção social, histórica, religiosa, filosófica, é que ele diz, olha, a civilização egípcia ele surge no Alto Egito e não no Baixo Egito. E qual a diferença disso? Como nós vimos nas aulas anteriores, não tem a ver com uma altitude. O Alto Egito, né, seria a parte mais alta. Não necessariamente. É que ele vai dizer que o Nilo, ele surge lá perto da linha do Equador, lá em Uganda, na Etiópia, ele vai correndo, né, corta o Egito e deságua, né, a sua foz no Mediterrâneo, como está aí no mapa, né? Então ele fala, se a civilização egípcia tivesse início no Baixo Egito, a gente poderia concluir que houve influências de outros povos anteriores aos egípcios, por conta do Mediterrâneo, né? No caso, a Europa, a Ásia Menor, a própria Mesopotâmia. Só que não, como surge no Alto Egito, então isso também é uma outra prova de originalidade, né? E aqui nós temos esse slide, ele fala sobre a questão da unificação do Egito, né? Ocorreu por volta de 3.000. Por isso que no início, no outro slide, ele falava, olha, até 4.000 não tem registro, não tem nenhum registro de uma civilização ou de uma sociedade que surgiu na Mesopotâmia. Só que você já tinha sobre o Egito. E aí, no ano de 3.100 a.C., ou antes do cristianismo, surge aí, ocorre a unificação dessas duas regiões do Egito, né? O Baixo e o Alto Egito. Quando o rei Menes ou Narmer, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unindo os dois reinos sob seu domínio. Então aí eu coloquei algumas especificidades do Baixo Egito, né? É situado no delta do Nilo, com clima mais úmido e vegetação abundante. E o Alto Egito é localizado no Vale do Nilo, com clima mais árido, e era conhecido por sua cultura mais conservadora. Então, as duas regiões têm as suas características, mas a partir do Namer, que é o primeiro faraó, pelo menos o que se convenciona chamar, né, o primeiro faraó, ele uniu aí o Egito. Aí aqui tem uma reconstrução por computador, né, como seria a face do primeiro faraó, o Namer. O primeiro faraó considerado unificador das regiões, como já foi dito, período
se convencionou que se trata, como falei antes, 3.100 antes do cristianismo, certo? Bom, então o Dioppa continua buscando indícios dessa originalidade por parte do Egito, e aí ele vai dizer, olha, o autor no caso ele vai citar aí o François Lenormand, né? Como ele fez o doutorado na França, então as referências dele boa parte eram franceses, né? Eram europeus, mas que haviam estudado a cultura egípcia. O François Lenormand, ele é helenista, assiriólogo e arqueólogo. Inclusive, o Dioppa ele vai citar muito o Lenormand, porque o Lenormand vai provar, vai trazer indícios de que realmente a civilização humana surge, né, no Egito. E aí ele fala, o autor, no caso, o Lenormand, faz alusão à data de 4.241 a.C. Então são 4 milênios aí de história. Esse período que está sendo estudado, no caso 4.000, ele é o período que caracteriza o final do Neolítico. Então, para a gente ver a profundidade dessa pesquisa, porque ele considera o Egito pré-dinastia. Como nós vimos aqui no slide anterior, aqui o período dinástico começa com Namer, que é o primeiro faraó, né? E aí esse período começa em 3.100 antes do cristianismo. Só que antes do período dinástico, o único registro que se tinha de uma civilização era da egípcia. E aí ele fala, olha, as pirâmides, templos, obeliscos do Egito são abundância, colunas, avenidas, esfinges, colossos, esculturas em rocha, tudo isso muito complexo, né? Seus templos subterrâneos com colunas protodóricas. Essas colunas, elas têm uma característica específica, diferente daquelas que são encontradas na Grécia. Então o Dioppa ele faz questão de citar isso para mostrar que toda essa produção já existia no Egito. E aí não tem como afirmar que a Mesopotâmia, diante dessas evidências, não tem como dizer que a Mesopotâmia criou as primeiras civilizações. Inclusive ele vai usar até uma certa ironia, que ele vai dizer assim, olha, em contraste com o que o Irã, a Mesopotâmia produziram antes do 8º século, então o 8º século esse período, o final do Neolítico. Então, o 8º século, aliás, desculpa, 8.000, né? 8º século, 100 anos. No 8º século, somente montes de barro disforme. Então, até ele usa de uma certa ironia. Ele fala, olha, enquanto no Egito você tinha pirâmides, templos, colunas, esfinges e assim por diante, na Mesopotâmia você só tinha barro ou algo muito assim insípido, muito ainda precário. Então, não tem como dizer que a civilização surge na Mesopotâmia. No caso do Irã, né, o Irã faz parte da Mesopotâmia e também o Irã e a Mesopotâmia. No caso, a Mesopotâmia seria as demais regiões. Então, o Dioppa vai citar alguns pontos. No início do capítulo, ele diz assim, olha, todos os cientistas, pesquisadores que afirmam que a civilização surge na Mesopotâmia, eles não apresentam provas cabais. Então, ele fala, isso tem mais a ver com uma opinião do que um fato. E aí ele fala, bom, mas eu vou mostrar para vocês fatos. Né? E aí ele faz uma lista. Então, ele coloca, primeiro, a Pedra de Palermo. É uma designação atribuída ao fragmento de uma pedra de basalto, na qual se gravavam em ambos os lados uma lista de reis egípcios. Isso é muito interessante, porque uma vez que você grava na pedra, a duração é muito mais
é muito mais, dura mais, o registro, né, para a posteridade é muito mais consolidado do que algumas culturas, inclusive até outras regiões da África ou na Mesopotâmia, que tem uma cultura que preza pela oralidade. Não, e o Egito não, ele fez questão de registrar. Então, uma das evidências é a Pedra de Palermo, e aí vai dizer que nessa pedra está registrado guerras, construção de templos, cobrança de impostos, enfim, diversos registros do dia a dia da civilização egípcia. Então, ele fala, Pedra de Palermo é um ponto que constata esse avanço, esse desenvolvimento da civilização egípcia. Um outro ponto são as tábuas reais de Abidos. São listas de faraós inscritos no templo de Sete I em Abidos, Egito, e data do reinado de Sete I, por volta de 1290 a 1279. Então, as tábuas também é uma prova, um fundamento do desenvolvimento egípcio. Ele fala, então isso não é questão, isso não é opinião, é um fato, uma constatação. Está lá as construções, os registros, as edificações. Então, quanto a isso, a gente não pode argumentar. E aí ele continua, apresentando outras provas. Uma outra prova é o Papiro Real de Turim, também conhecido como Cânone Real de Turim, é um antigo papiro egípcio em escrita hierática que lista reis do Egito desde os tempos mais remotos, até o reinado de Ramsés II. Eu vejo que tudo isso são registros, né? Não tinha ainda, apesar do papiro, os registros anteriores são a pedra mesmo, então isso constata a sua longevidade, né? Garante a sua longevidade. Então ele fala Pedra de Palermo, a Pedra de Palermo, Papiro Real de Turim, e agora os outros três indícios ou provas que o Diopa cita. Então tem a Crônica de Maneto, os textos das pirâmides e o Livro dos Mortos. Então esses três elementos também corroboram essa tese de que o Egito tem a sua primazia no desenvolvimento da civilização humana. Então, a Crônica de Maneto, também conhecido como Agiltiaca, ou História do Egito, é uma obra escrita pelo sacerdote historiador egípcio Maneto no século III antes do cristianismo. E aí depois os textos das pirâmides, os textos são esses textos que ficam registrados nas pirâmides. E aí ele fala que esses textos são diversos. Em cada pirâmide que a pessoa tiver a oportunidade de visitar, ele vai encontrar esses textos. Os textos das pirâmides são os mais antigos textos funerários egípcios antigos, datando do final do Império Antigo. Eles são o mais antigo corpus conhecido de textos religiosos egípcios antigos, escrito em Egito Antigo. Os textos das pirâmides foram esculpidos nas paredes subterrâneas e sarcófagos das pirâmides. Isso é interessante, porque se está subterrâneo, é muito mais fácil conservar. Se fosse se fosse numa região externa, com certeza muita coisa se perderia. Mas como é subterrâneo, como é protegido, então até hoje está aí a constatação desses registros. Outro ponto é o Livro dos Mortos, é um antigo texto funerário também, egípcio geralmente escrito em papiro e usado desde o início do Império Novo, cerca de 1550 antes do cristianismo. Então, aqui nós já temos aí pelo menos umas 7 provas, né, umas 7 evidências ou fatos de que o Egito foi uma civilização muito complexa, coisas que na Mesopotâmia nós não encontramos. Aí, como eu falei, o capítulo ele se divide em 4 partes, o capítulo 5, e aí na segunda parte ele vai falar sobre os fenícios, que é um outro ponto. Os fenícios
fazem parte da Mesopotâmia, e ele vai dizer, os fenícios também eram negros, mas não havia também essa produção, não havia produção que havia no Egito. Então, apesar de eles também, a partir do fenótipo, eles serem negros, eles não conseguiram se desenvolver tanto como o Egito. E aí ele fala, o Joppa fala, né? O acesso à civilização para a humanidade está relacionado às raças negras. Raças porque ele está falando do Egito, mas também está falando dos fenícios. E aí depois nós vamos ver também, tem os caldeus, os cananeus e assim por diante. Aí ele faz uma crítica ao Joppa. Ele fala, olha, milhões são gastos em escavações para provar que o berço da civilização é na Ásia Ocidental. Então, essa ilustração eu peguei para mostrar justamente o que seria essa Ásia Ocidental, os países aí, Península Arábica, a Turquia, a Síria, o Irã, o Iraque, o Iêmen, enfim, toda a Península Arábica. Justamente aqui onde está colorido. E o Joppa ele fala que, apesar de todo esse investimento que é feito para provar que a civilização surge na Mesopotâmia, não foi possível isso por conta daquelas provas que ele apresentou e que não é possível encontrar nessas regiões. Então, ele fala que é um dinheiro que foi desperdiçado, mas é só para não dar, no caso ali, pensando nos cientistas da época, nos pensadores, pesquisadores da época, não darem o braço a torcer e realmente a civilização surge no Egito. Aqui ele faz uma referência à tradição bíblica, onde diz que os egípcios, os negros, os egípcios são de origem aí, são descendentes de Cã. Então, ali na tradição da região, da Mesopotâmia, do Egito, existe a passagem bíblica que diz que os cananeus, os egípcios têm origem em Cã. Inclusive, Kemet, no próximo capítulo nós vamos ver isso. O Joppa ele vai falar que Kemet é uma raiz, uma palavra, cuja raiz remete a Cã, corroborando a tradição bíblica, pensando nos textos bíblicos. E ele fala que Kemet, traduzindo, seria os negros, né, ou a terra preta, né? Então, Cã seria sinônimo de negros. E ele fala assim, ó, o homem encontrado em Canaã em tempos pré-históricos era um negroide. Canaã, no caso aqui, né, essa parte de rosa. A indústria de ferramentas capiciana, que sem dúvida veio do norte da África para aquela região, era também de origem negroide. Na Bíblia, quando as primeiras raças brancas chegaram ao local, elas encontraram uma raça preta lá, os cananeus, descendentes de Canaã, irmão de Messaim, o egípcio, e Cuxi, o etíope, filho de Cã. Então ele vai... Então o que o Joppa faz? Ele pega a constatação, a arquitetura, os monumentos que foram construídos, foram produzidos, e pega também a tradição bíblica, para dizer que tanto uma versão como a outra, tanto uma vertente como a outra, atestam que a origem negra do Egito. Aí eu coloquei esse mapa para ilustrar um pouco. Lembrando que ele está falando de 4.000, o quarto milênio antes da era cristã. O livro do Gênesis, ele foi escrito, que é onde atesta onde tem esse texto aqui, né? Deixa eu adiantar. O Gênesis diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, seus parentes e a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor
lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão levou consigo a Sara, sua esposa, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que tinham conseguido em Harã. E eles partiram para a terra de Canaã. Quando eles vieram para a terra de Canaã, passou Abraão por aquela terra até o local sagrado em Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então, quer dizer, já é uma região habitada. Quem habitava essa região? Os cananeus. No texto anterior, no slide anterior, Joppa falava, os cananeus são negros, são o povo preto que habitava aquela região. Então, ele usa a tradição bíblica ou judaica para também corroborar essa versão. Só que, como eu falei, o estudo, eles usam como referência o quarto milênio. O livro do Gênesis ele foi escrito por volta de 1200. Então, veja, bem depois dos primeiros registros lá do livro dos mortos, aquelas evidências que nós apresentamos lá, muitas delas vêm antes aí da produção, da escrita bíblica. Inclusive, o Joppa faz até nos capítulos anteriores, faz até uma crítica, porque quando ele fala que os judeus foram escravizados no Egito, ele dá a entender que isso é uma narrativa que foi criada pelos judeus, para dizer que eles eram um povo perseguido e para maldizer, digamos assim, os egípcios. Inclusive fala tem aquela tradição da maldição que é lançada sobre Ismael, sobre Cã. Então existe esse fundamento bíblico. Só que o Joppa fala que, do ponto de vista teológico, isso pode significar que nem tudo na Bíblia é um fato histórico, né? Nós sabemos disso, quem já tem uma introdução aí nessa área, sabe que a Bíblia tem um valor literário, e nem sempre tudo que é relatado tem um fundamento histórico. E aí o Joppa fala que os judeus criaram essa versão, essa narrativa, para querer justificar uma separação dos egípcios ou algo do tipo. Um distanciamento dos egípcios ou algo do tipo. Bom, então aqui, e aí esse mapa ilustra a tradição bíblica. Então, o Cã deu origem ao povo preto, Sem deu origem aos árabes e Jafé aos asiáticos ou euroasiáticos. Aí o Joppa continua, a história fenícia é, portanto, incompreensível apenas se nós ignorarmos os dados bíblicos, segundo o qual os fenícios, em outras palavras, os cananeus, eram originalmente negros, já civilizados, com quem as nômades tribos brancas incultas depois se misturaram. Então, o texto bíblico fala que quando Abraão chega na Cananéia, já tinha um povo habitando lá, que eram os cananeus. No caso, os cananeus são os próprios fenícios. Só que na Bíblia não vai falar de fenício, vai falar de cananeu, tá certo? Mas é interessante que o Joppa ele usa a Bíblia para falar, olha, os próprios judeus os árabes estão aí reforçando essa tese de que já havia civilização no Egito, no caso aqui, de modo especial da Cananéia, ou da Fenícia, no caso. E a outra parte do capítulo, aí a terceira parte, ele vai falar sobre os árabes. E aí ele diz, olha, tem uma parte do capítulo que diz, o Império Cuxita, em toda a Arábia, foi destruído no século XVIII antes do cristianismo por tribos jectânidas brancas. Então, no século XVIII, ou antes do século XVIII, já havia o povoamento dessa região, do Império Kush. Então, eu coloquei uma ilustração, nós vemos ali o Império Kush estaria mais ou menos no Alto Egito, como nós vimos no mapa
no primeiro mapa, ali próximo da Etiópia, e dividido ali pelo Mar Vermelho, dividido com os árabes, né? Ou Arábia, ou a Península Arábica. Então ele fala que já havia esse império, e esse império já era também, era um povo civilizado. Aqui são alguns apontamentos que o Dioppa faz, e eu separei os 3 aqui porque eu achei interessante. Então ele fala assim, pensando nos árabes, né? A raça árabe não pode ser concebida como qualquer coisa além de uma mistura de pretos e brancos. Então, porque o Dioppa está querendo chamar atenção para o povoamento que tem o início no Egito. E a partir desse povoamento, o contato desses povos com as tribos nômades é que vai ter essa mistura, e aí, consequentemente, vai gerar pessoas aí que nós podemos chamar de miscigenadas, mas não, claro, esse termo já está em desuso, mas o livro, para a época que foi escrito o livro do Dioppa, alguns termos não são utilizados mais, por exemplo, negroide, né, mongoloide, que seriam as raças amarelas, asiáticas. Esses termos não são usados mais. Mas ele está dizendo que o que deu origem ali ao povoamento dos árabes foi a mistura com os pretos no Egito, no Império Cuxita, depois também os babilônicos, o Sabá, que é a última parte do capítulo. E aí ele continua: existem traços comuns à cultura preta e à cultura semita. Não é possível explicar o mundo egípcio negro pelo mundo semita. E aí é aquele princípio que nós vimos no início da reflexão. O Egito ele vai explicar a região ou os povos ao redor, não o contrário. Então, por isso que ele fala, não é possível explicar o mundo egípcio negro pelo mundo semita, porque o mundo semita, de acordo com essas investigações, ele é posterior. Bom, e aqui é a última parte do capítulo, que ele vai falar sobre as instituições e costumes do reino de Sabá. Então, veja que eu ilustrei também com o mapa é bem parecido com o anterior. Então, aí nós podemos ver o Império Kush, a Arábia, e Sabá estaria ali, mais ou menos, hoje, onde é o Iêmen, na parte ali sul da Península Arábica. E aí ele fala, o reino de Sabá foi um antigo reino localizado no sudoeste da Península Arábica, na região do atual Iêmen, e também tinha influência na Etiópia e na Eritreia. O reino floresceu entre os séculos 8 e 8 antes do cristianismo e 2 depois do cristianismo. Agora, essa parte aqui eu acho uma das partes que eu achei mais interessante no capítulo. O Dioppa fala, de acordo com os escritores antigos, e aí ele cita o Estrabão, mas ele sempre vai buscar o Heródoto, os historiadores antigos, para justamente corroborar essas versões, corroborar essa ideia, né? E ele diz o seguinte, essa tese: de acordo com os escritores antigos, Estrabão, em particular, o sistema de castas surgiu diretamente a partir da divisão do trabalho na sociedade, como é o caso entre todos os outros cuxitas. Então, ele está falando do Império Cuxita, e ele fala que a ideia de castas também vai surgir no Egito. Só que diferente, e aí depois a Índia vai absorver essa ideia, essa ideologia, esse princípio de casta. Só que no caso do Império Cuxita, a casta era uma divisão do trabalho, diferente da Índia. Por exemplo, você tem os Dalits, que tem ali uma perspectiva religiosa, metafísica, que você não pode, por exemplo, chegar perto de um Dalit, você não pode nem tocar num Dalit, porque
você seria amaldiçoado. No caso do Império Kushita, a casta era apenas para dividir, fazer uma divisão do trabalho. Somente isso, não havia essa perspectiva metafísica. E o interessante é a primeira casta, né, que é a casta dos filósofos. Strabon lista da seguinte forma as 7 castas então existentes. Então a primeira seria os filósofos, segunda os agricultores, terceira pastores e caçadores, quarta artesãos e operários, quinto soldados, 6 aqueles que percorrem o país para informar o rei sobre o que está acontecendo, os oficiais fofoqueiras, né? E os 7 assessores e cortesãos do rei. Então essas castas é apenas uma divisão de trabalho. E aí depois a Índia vai absorver vai pegar essa ideologia e vai aplicar aí uma perspectiva metafísica. E ele continua, Strabon afirma que as castas não se misturavam, mas também não havia nenhuma menção de párias. Assim, esse sistema de castas parece resultar de uma recente transformação da sociedade indiana com o declínio da supremacia dravidiana. Dravidianos seriam os povos, as famílias habitantes, a dinastia que habitava a Índia. E ele fala que com o declínio dessas famílias, dessa dinastia, eles vão usar o sistema de castas, mas com uma outra aplicação. Os textos em que a existência de uma casta intocável na mais remota antiguidade é baseada são provavelmente apócrifos. Apócrifos seriam textos não oficiais, ou do ponto de vista religioso, seriam os textos que não são aceitos pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelos escribas, os textos que não são aceitos oficialmente. Então, ele fala que essa ideia de uma casta intocável, isso seria os brahmanes, os próprios dalits, isso não faz sentido no Império Kushita, que é onde surgiu essa ideologia de castas. Agora, aqui é o ponto, eu diria que aqui é o ponto, acho que alguém está com o microfone ali. Eu diria que esse aqui é o ponto forte do capítulo, acho que a ideia mais interessante que a gente pode absorver aí desse capítulo, que o Dialpa está tentando nos mostrar. Ele fala assim, olha, todo movimento religioso e filosófico na Ásia surge da dispersão de sacerdotes egípcios. Isso eu achei fantástico, porque a partir daí a gente vai ter uma série de reflexões que nos remete ao Egito como aquele que produziu toda vamos usar aqui um termo aqui todo o capital cultural, né? Produziu toda a referência religiosa, social e também filosófica. Essa origem egípcia vai influenciar toda essa região. Por quê? Aí ele vai falar, olha, todo movimento religioso e filosófico na Ásia surge da dispersão de sacerdotes egípcios. Essa dispersão ocorre no século VI, antes do cristianismo, depois da invasão de Cambises, rei da Pérsia, ao Egito. Então ele fala, ó, existe fontes afirmando que Buda era um sacerdote egípcio e teria fugido por perseguição. Então não só Buda, muita gente acabou fugindo, vamos colocar assim, as mentes pensantes do Egito, acabou fugindo a partir do momento que o Cambises, rei da Pérsia, invade o Egito. E nós estamos falando do século VI. O que isso quer dizer? Quando a gente pesquisa, por exemplo, sobre o surgimento da filosofia, vai dizer que o primeiro filósofo que cria essa palavra, né, a palavra filosofia, é o Pitágoras. E muitas fontes vão dizer que a filosofia surge no século VI. Né? O próprio Pitágoras cria essa palavra no século VI e a partir daí tem um movimento filosófico também no século VI. Mas da onde que veio essa força motora? Aí veio... Só um minutinho, professor. Maria, por favor, fecha seu microfone, por gentileza.
Pode continuar, professor. Obrigado. Bom, então ele vai dizer que o século VI vai ser um divisor de águas para toda a Mesopotâmia, toda a região, porque a partir dessa invasão do rei Pérsia, as mentes pensantes do Egito acabam fugindo, acabam indo para outros lugares. Aí ele vai dizer que o Confúcio vai para a China, o Zoroastro vai para o Irã. O Zoroastro, não sei se alguém tem conhecimento, já teve oportunidade de estudar um pouquinho sobre essa religião. Ela é a religião que deu origem aos monoteísmos, ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo, o Zoroastro. Inclusive o Nietzsche, né? O Nietzsche tem até um livro chamado Assim Falava ou Assim Falou Zaratustra. Zaratustra era o profeta, é o profeta dessa religião. Então, é a primeira religião que vai trabalhar o princípio do monoteísmo, com a relação, a dualidade entre o bem e o mal, vai trazer conceitos como a ressurreição, como um só Deus, porque a maioria das culturas antigas eram politeístas, as religiões, né? O próprio Egito, ele é politeísta. E aí o Zoroastro ele vai criar essa religião nova, que é o Zoroastro, a partir da inspiração egípcia, porque ele era do Egito, né? E aí ele vai para o Irã e funda o zoroastrismo. E aí tem o Buda, que vai depois fundar o budismo, tem o Confúcio, que vai para a China, mas tudo isso a partir do Egito, por conta da invasão de Cambyses. E também nós podemos falar, e aí a gente pode refletir sobre isso, sobre a própria filosofia, porque na historiografia oficial fala-se que a filosofia surge no século VI, né? E o século VI é justamente onde há esse evento aí histórico que vai dispersar, né? Todas as mentes pensantes vão fugir do Egito para não ser subjugado aí pelo rei Pérsia. Então isso eu achei fantástico, realmente é algo que eu não tinha conhecimento, e aí essa obra do Dioppa vem trazer essa... É claro que quem leu o capítulo viu que ele vai colocando muitas outras referências, né? Aqui é só um resumo, porque não tem tempo, o capítulo é muito extenso, mas quem leu viu que ele coloca muitas outras referências, que o século VI foi um divisor, o século VI, antes da era cristã, foi um divisor de águas aí para toda a cultura da Mesopotâmia, e aí, consequentemente, do mundo, né? Porque se a gente pensar no próprio cristianismo, que vai surgir a partir disso, ele vai se propagar pela Europa e assim por diante, vai ser aí fundar as outras civilizações. Mas tudo isso a partir do Egito. E ele fala, é difícil explicar esse movimento religioso por uma evolução simultânea dos diferentes países envolvidos. Então, cada país vai se desenvolver ao seu modo, mas a partir do século VI, por conta da invasão persa. Tá certo? Bom, então aqui tem uma ilustração do sacerdote, ali um sacerdote egípcio. Inclusive no capítulo 4, o Dioppa ele compara a mitologia egípcia com a mitologia grega. E ele vai dizer também que a mitologia grega vai acabar se inspirando na mitologia egípcia. E aqui é para finalizar, tem uma parte que ele fala somente sobre o Esopo, e aí ele fala, o Esopo pode indicar uma origem etíope, nome, né? O termo Esopo. O gênero literário adotado por Esopo é algo peculiar aos cuxitas. Então, quem já leu essa obra, é muito legal, essa obra aqui é clássica, né? Isso aqui a gente lê, em um dia a gente lê esse livro. Ele é bem curtinho, bem pequeno, mas quando ele fala do gênero, ele fala porque o Esopo são fábulas onde os animais vão conversando e sempre tem uma lição, seria uma espécie de um moralista no sentido filosófico, né? O Esopo seria um moralista que os animais vão conversando e sempre são pequenas histórias, pequenos contos,
onde cada um vai ter uma reflexão filosófica. E ele fala que esse gênero literário onde os animais conversam entre si, isso teria uma influência cuxita. E o próprio nome Esopo também tem a sua origem etíope. Então isso é legal, porque também já é algo aí, é uma perspectiva iconoclasta que fala que o Esopo não é um grego. O Esopo era um etíope, era um cuxita. E fala também da originalidade do gênero, que até então não tinha uma produção nesse sentido, de dizer que usar os animais como uma fábula. E ele fala, o Cuxi é uma palavra de origem hebraica que significa negro. Nenhuma civilização da região precedeu a egípcia. Então ele termina o capítulo com essa afirmação e ele fala, olha, nenhuma precedeu, então a gente não pode buscar a origem da humanidade na Mesopotâmia. A gente tem que buscar no Egito porque foi lá que surgiu, e aí, bom, a gente viu aí as provas, os fundamentos que ele apresenta sobre essa afirmação. Bom, pessoal, é isso. Acho que espero que eu tenha esclarecido aí esse capítulo, esses pontos que o Diopa tentou ilustrar, tentou abordar, nos fez refletir, né, sobre essa questão, os movimentos que surgem aí no século VI, que foram fundamentais para toda a civilização até hoje. Se a gente pensar nas principais religiões, se a gente pensar no próprio monoteísmo, é uma influência assim, muito significativa. E mostrar também essa questão dos caldeus, dos cananeus, dos fenícios e assim por diante. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro aí essa abordagem e aí vamos ficar aberto aí para as perguntas, as dúvidas ou quem quiser fazer algum pontuamento, alguma reflexão, fica à vontade. Obrigado, professor, pela bela exposição. Agora a gente abre aí para uns 3 minutinhos cada pessoa que quiser fazer a sua intervenção, fazer seu comentário sobre a exposição. E é interessante o professor, pelo início, o início da fala aí, dessa contextualização bíblica, que eu tenho dito ultimamente que nós precisamos descontextualizar esse texto bíblico. E eu tenho falado que a Bíblia não é a verdade única e absoluta. Então, quando a gente pega dessa parte aí, principalmente quando diz que Deus falou para Abraão, para ele ir para uma terra que ele iria mostrá-lo, ele ia para uma terra onde já existia um povo. Então, ou seja, Abraão é o primeiro invasor da história da humanidade, né? Ele é o invasor. E hoje a gente trabalha muito, quem atua junto ao MST, o Movimento Sem Terra no Brasil, a gente trabalha um pouco nessa perspectiva. Então é interessante a gente observar, fazer a observação de o quanto o texto bíblico foi usado como forma de domínio de um povo, né? E é até hoje. Então é um debate que a gente precisa também ilustrar e trazer à tona. Mas está aberta a palavra aí, quem quiser, eu peço a Neuza que ajude também quem levante a mão, porque como a gente está no celular, e o celular não deixa a gente visualizar todos e todas que aqui estão. Está aberta. Bom, primeiro, parabéns, professor Wellington, pela exposição. Na verdade, assim, eu levantei a mão só para pedir para o Wellington se ele pode tirar a apresentação, porque aqui para mim fica bem reduzida a tela e como eu estou gravando é bom ter a tela cheia. Pedi para ele tirar a apresentação para as pessoas aparecerem na tela.
Isso, obrigado, Wellington. É isso, não tenho nenhuma pergunta por enquanto. É, vamos. Eu vou abrir aqui uma outra tela para ver. Sinal que o pessoal absorveu bem a exposição. Eu acho que o pessoal está refletindo. Bora lá, o Abel vai iniciar então. Abel. É mais um comentário, né? Aí, não, eu, como professor de história, o Wellington também é, acho que boa parte de nós aqui todos somos, né? É, eu me lembro que eu tinha muita dificuldade para começar as minhas aulas, para dar minhas aulas, não é? Quando chegava nessa parte de entrar na questão da civilização, não é? Eu sempre caía nessa parte aí, ali da Mesopotâmia, e tudo que aconteceu, aconteceu antes, e era feito de amarrado de umas certas coisas, ali falavam que tinha não sei o quê, umas cidades antigas, e ficava muito difícil depois passar para o Egito, ficava meio sem sentido, porque como uma região tão pequena, não é, ia fazer frente a um puta de um continente todo que vinha já se desenvolvendo e tudo, né? Bom, é, essa agora sim, com essa, né, explicação do Wellington, faz muito mais sentido a gente entender melhor a história. A gente entende melhor a história a partir do Egito, a partir da África para essas regiões, né? Faz muito mais, dá muito mais entendimento para a gente. Fala, sim, aí vem sim da África, vem para o Egito e vai para toda aquela região que está ali, né? Então, a civilização vai chegando, vai se expandindo, vai tomando corpo, e aí vem as outras ondas migratórias, não é? Que vão se chegando e vão misturando. Tal. Então, por isso que eu digo que eu acho que precisa, sim, ser modificado essa historiografia brasileira, né? De que acontece o contrário. Não, o tempo mesmo, né, cronologicamente, o, a Mesopotâmia é muito mais nova do que o Egito, né, a Mesopotâmia. Então, mesmo cronologicamente, não daria para fazer essa inversão. Então, é mais ou menos isso, se você quiser complementar, conversar sobre. Tá bom? Então, vamos lá. A professora Ana Cláudia levantou a mão, está com a palavra. A gente vai fazendo assim, depois, no final, a gente passa para o professor Wellington e ele responde às perguntas e as considerações, ok? Professora, é contigo. Eu jurei que ia ficar quietinha, sabe? Como sempre. Mas eu considero importante, sabe, gente, pensar contar para vocês que eu chego na universidade aos 50 anos, tá? Faz pouco tempo, fazem 10 anos só. E até então eu tinha uma concepção de mundo eurocêntrica, né? Eu não tinha vivenciado nem ouvido falar outras coisas que não colocassem a Europa como centro do mundo. E até então eu também era uma católica. E nunca tinha parado para pensar nos territórios onde aconteciam os acontecimentos que estavam descritos na Bíblia aconteciam. E aí, quando eu chego na universidade, eu tive a alegria de ter 3 professores que me confrontaram, sabe? Que me provocaram a pensar o tempo todo. E eu lembro que eu fui muito resistente no começo. Eu não fui fácil de cair, não. Eu fui uma pessoa que ficava o tempo todo questionando, mas como assim? Né? E eu cruzava, eu lembro que a primeira vez eu cruzei o braço, cruzei a perna, quer dizer, eu me fechei toda e eu não vou ouvir. Mas aí, aos poucos, isso, quando você se permite, né,
vai acontecendo. E aí teve uma aula com o professor Dagoberto Fonseca, aqui na Unesp, de Araraquara, em que ele botou um mapa. E eu, assim, mania de pessoa mais velha, talvez, não sei. Mas eu sento lá na frente, sabe, na aula. Eu fico no guspe do professor. E aí, ele botou o mapa e foi apontando, olha, aqui é tal coisa, olha, quando lá na passagem tal, é aqui. Eu dei um grito no meio da sala, que foi assim, como que eu nunca percebi isso antes? Porque eu fui educada com uma mãe que lia muito. Então, mesmo tendo acesso ao conhecimento, só o conhecimento pelo conhecimento, sem a problematização, sem a reflexão, não adianta nada, né? O conhecimento está ali, a Bíblia está falando em que lugar aconteceu, mas a gente não se dá conta porque foi colocado um véu sobre os nossos olhos, né? E a partir desse momento, eu comecei um trabalho de me reeducar. Wellington, como é difícil quando você tem toda uma formação, né, que vai te educando para não enxergar o mundo, né, para viver sobre esse véu. E aí, como é importante hoje essa luta para que as crianças, desde muito pequenas, já tenham acesso a um conhecimento que seja, né, que possibilite que eles enxerguem o mundo real, né, que eles enxerguem as verdades. Então, foi mais para dar um exemplo, né, da importância da tua aula aqui hoje para descortinar tudo isso e como também tem que ser as nossas posturas dentro da sala de aula, né, como a gente tem que combater. Gente, ó, eu estou desenraizando todo esse racismo dentro de mim há 10 anos e não é fácil não, né? Como dizia meu pai, a gente vai cavucando buraco, mas as raízes são tão profundas e a gente tem que ir cuidando dia a dia. Muito agradecida, Wellington, tua aula foi incrível. Obrigada, gente. Mais alguém? Aperta a palavra. Eu levantei a mão aí, não sei se estão me ouvindo. da luta. Contigo. É o Aldo. Então, boa noite a todos e todas. Primeiro, quero parabenizar o Wellington. Foi uma aula excelente, sabe? Aquela coisa sem agonia, com explicação objetiva, com clareza, com domínio. Então, fiquei muito orgulhoso, porque o Wellington eu conheço há muito tempo, já é um garoto que a gente aqui em São Bernardo, ele veio na militância há muitos anos, é um fantástico estudioso, e outras áreas também ele domina muito bem, né? Então, primeiro, nós precisamos inverter, nós precisamos repensar a história. Eu percebo que até o próprio Wellington hoje falou, olha, eu não tinha sacado isso aqui, não tinha percebido isso, em relação sobre aonde e a partir de onde as coisas se desenvolvem. Nós precisamos retomar o debate da tese, e nós sempre estamos aqui discutindo a antítese como se fosse tese. A tese, a primeira, né, a tese central, é essa a origem. Mas nós ficamos ainda, a partir da dominação de classe, né, nós ficamos ainda reproduzindo todo um conhecimento para afirmar, reafirmar, definir, redefinir o mundo eurocêntrico como a base da percepção e da leitura de mundo. Então, esse livro, assim como os livros passados que nós estudamos, assim como O Legado Roubado, eles nos colocam essa responsabilidade de produzir material didático. Por exemplo, o Wellington deixou aqui uma aula pronta para nós explicarmos, por exemplo, em sala de aula, como que, a partir de onde que precisa surgir a nossa reflexão. Então, eu quero falar da importância da sua contribuição, professor, e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte: você se definiu, e se define como já conversamos bastante, até tentamos, por vezes, criar um grupo de filosofia
do Brasil, né? Mas tem dificuldades. Como você avalia, analisa, então, esse contexto histórico da tese que você expôs a partir do Diogo, do ponto de vista do que se ensina na filosofia brasileira, nos livros didáticos brasileiros, parou para pensar um pouco esse conflito que está posto no nosso... E é urgente, porque, sinceramente, eu já disse isso aqui outra vez, eu me sinto muito decepcionado, em grande parte, com a academia, muito decepcionado, porque eu estudei vários anos e esse debate não era apresentado com a nitidez que, por exemplo, nesse grupo aqui de estudo da Profip está sendo colocado. E eu estou dizendo que nós estamos inaugurando um novo tempo aqui, e de provocações filosóficas e de retomada da tese para poder enfrentar as antíteses e produzir a síntese necessária. Obrigado e parabéns, Jorge. Mais alguém aí, Neuza, que eu não estou vendo aqui, não dá para eu ver? Não tem ninguém com a mão levantada, Aldaci. Bom, são 21 horas, e se não tiver mais ninguém querendo fazer uso da palavra, eu vou só dar mais uma observada aqui. E a Abel levantou a mão. Então, Abel, pode falar, depois eu falo. Aldaci, vamos fazer o seguinte. Então, na fala do Abel, se mais alguém quiser falar, então que levante a mão. Encerrando a fala do Abel, aí se não tiver mais ninguém, aí você já passa direto para o Wellington. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou só fazer um comentário e passo para o professor Wellington. Abel. Não, eu só pedi a palavra para complementar uma coisinha que em qual momento, né, que a gente, na história, a gente entra nesse assunto, que é o momento quando a gente fala lá do crescente fértil, né? A importância do crescente fértil para explicar o início da civilização e quando há os primeiros assentamentos, não é, com a agricultura. Então, geralmente se coloca a agricultura lá na Mesopotâmia, nos rios Tigres e Eufrates, e que depois veio para o Nilo, não é? E que, na verdade, quando se deixa de ser nômade, né? Então, aí é que tem o origem da civilização. E isso se deu no Nilo, né? E que dali vai para o Tigre e Eufrates. Então, era mais só para conversar um pouquinho sobre essa questão aí do crescente fértil, né? Quando a gente entra nessa explicação. E falando nisso, a civilização é uma disputa importante, né, para o mundo. É por isso que a Europa sempre quer puxar o peixe para a sua fogueira, né, para a sua brasa. Não é? Então, a civilização, na verdade, é esse momento em que há uma sedentarização do ser humano e que se começa a viver a partir da agricultura. Não é? Isso tudo, né, se dá dali do Nilo para os restantes. Né? É mais ou menos isso. Beleza, Bel. Só para também dar um taco aqui para todos nós, eu tenho percebido e tenho falado que depois da escravização do povo africano, a Europa, o restante do mundo, vem fazendo sistematicamente o apagamento desta população. Então, mesmo com as afirmações bíblicas de que nós somos uma situação complexa lá, da origem de Cã, por alguma questão mais complicada ainda, que vem sendo sistematicamente apagados, né? Então, com esse estudo, a partir desse núcleo, que tem aí um papel importantíssimo na mudança
e na apresentação de perspectivas de mudança da história da população ou da civilização africana, de nos apresentar como protagonista do processo e não no sentido de ficarmos sempre sendo esquecidos. Então, é nesse sentido que a gente parabeniza mais uma vez a nossa iniciativa da Profib deste núcleo. Parabenizo aí o professor Wellington pela caminhada e pela busca do conhecimento, e dialogando também com a professora Maria Helena, ou melhor, desculpa, com a professora Ana Cláudia, que foi nos apresentado um conhecimento, mas um conhecimento restrito, que ficávamos presos somente a partir, principalmente nós, né, que tivemos origem católica e cristã e etc e tal. Então, nós tivemos uma teologia somente de um lado, ela só afirmava e nos colocava sempre como um ser da servidão, sempre para servir, e não um ser que era um ser propositor, pensante, capaz, com todas os benefícios da sociedade que foram desenvolvidos pelos africanos. Eles nunca aparecem como produtores desses conhecimentos ou desses saberes, né? Eles vivem sempre na Europa e etc e tal. Então é isso. É contigo, professor, aí mais uns 10, 15 minutos para suas considerações, suas respostas, e assim a gente caminha para mais um capítulo desse livro tão importante desse autor, que é o Cheikh Anta Diop. Um abraço a todos nós. Professor, é contigo, Wellington. Microfone. Cadê o professor? Pronto. Tá saindo agora? Tá, agora tá. Agora tá. Que problemas técnicos. Então, como eu estava falando, vamos tentar refletir sobre o que foi posto aí pelos colegas, sobre essa questão da desconstrução. Acho que isso é algo que, para um filósofo, para a filosofia, acho que é um princípio básico. A gente sempre parte disso porque a gente não normaliza, a gente tenta entender, sobretudo, desenvolvendo uma reflexão arqueológica, buscando o princípio de todas as coisas, né? Os primeiros começos e assim por diante. Então, acho que isso é um exercício filosófico que a gente é chamado a fazer. A professora Ana Cláudia colocou a questão da desconstrução. Realmente, eu acho que essa resistência, Ana Cláudia, Bel também, os colegas, eu acho que tem a conotação racial, porque eu vi uma entrevista também um professor falando que a todo momento os judeus estão tentando lembrar a humanidade do Holocausto, e nunca se ouve falar que eles estão sendo vitimistas, que eles estão ali batendo na mesma tecla, falando as mesmas coisas. Ao contrário, há uma solidariedade, há uma certa simpatia por essa questão de não deixar o Holocausto cair no esquecimento, não deixar a história judaica cair no esquecimento. Porém, nós, quando vamos fazer a mesma coisa, existe essa resistência, né? Agora, no caso do Egito, é completamente diferente, porque o que nós estamos pensando, o que nós estamos refletindo, é sobre a origem da humanidade. Inclusive, no próximo capítulo, o Diop vai falar isso. A humanidade, ela surge no Egito. A civilização surge no Egito. Então, esse culto pela ancestralidade, essa busca pela origem, ela deveria ser algo universal, e não algo somente de uma parcela da população, uma parcela da humanidade, que é a questão dos negros, né? Buscar uma origem negra
Porque quando a gente fala do Egito, a gente está falando da humanidade. A gente não está falando somente dos negros. Porque a partir daí o Diop vai falar, olha, as tribos nômades, o Egito se concentrou, a civilização egípcia se desenvolveu a partir do Nilo, porque as questões, as características ambientais favoreceram esse desenvolvimento. Algo que não existia na Mesopotâmia, apesar de ter os rios Eufrates, ter os rios lá, mas a característica, o bioma do Egito era completamente diferente, era favorável ao desenvolvimento. Então, isso trouxe à tona essa potência civilizacional. E o Diop fala, olha, a matemática ela surge no Egito, a própria escrita surge no Egito, inclusive pela questão da irrigação. Olha que interessante. Eles falam que os egípcios começaram a registrar, a escrever, porque eles precisavam desenvolver o sistema de irrigação do Nilo, né? Porque o Nilo tinha momentos, estações de alta, estações de baixa, então eles precisavam registrar esses fatos, esses fenômenos, para poder ter uma melhor administração das cheias, para que não destruísse a cidade, o povoado, e assim por diante. E ele vai falar também do escriba. Quem é o escriba? É aquele que escreve. Então, o escriba, ele registra todos os acontecimentos do dia a dia, desde os mais complexos aos mais banais, que é o que acontece na pedra lá de Palermo. Tem um registro ali de tudo isso. E o Diop fala assim, olha, nas outras, vamos pegar, por exemplo, a Etiópia, não havia esse interesse, não, a Etiópia não, a Núbia, não havia um interesse pela escrita. Tanto é que a Núbia se desenvolveu mais pela uma tradição oral e não escrita. Então, o Nilo e o sistema de cheias do rio fez com que os escribas fizessem uso da escrita para registrar todos os acontecimentos, mas, sobretudo, o comportamento do rio, para poder desenvolver o sistema de irrigação, que, aliás, para a época, é um sistema muito desenvolvido, muito complexo, tá certo? Então, a escrita foi fundamental nesse sentido. E aí, depois ele fala da matemática, aí ele fala da própria astrologia, que a gente pode associar com astronomia, né? E ele vai dizer no capítulo, porque não, claro, né, muita coisa a gente não consegue abordar, mas a gente tenta sintetizar. Então ele fala que a palavra caldeu, a origem, a raiz da palavra caldeu é que vai dar origem à palavra astrólogo em grego, que seria aqueles que observam os fenômenos astronômicos, os fenômenos do céu, né, o comportamento, o movimento dos planetas, que vai interferir na maré, vai interferir nos acontecimentos. Ele fala também que o Egito vai criar o calendário, também pensando nas cheias do rio. Então, o Egito cria o calendário, cria matemática, cria filosofia, enfim, cria todos os segmentos, aí, tudo que é necessário para o florescimento de uma civilização, o Egito cria. Então, eu acho que essa resistência, ela é de cunho racial, como aconteceu nos próprios semitas, como o Diop também faz esse questionamento, que ele fala que, por exemplo, o que a narrativa bíblica diz? Que a mulher de Abraão, não é isso? A mulher de Abraão não podia ter filhos. A empregada, digamos, a mulher de Abraão não podia ter filhos. Então, ele sugeriu ter um filho com a empregada. Quem que é a empregada? A empregada é Agar. E aí o texto bíblico fala que Agar é a egípcia, a mãe de Ismael, né, os descendentes de Cã, e assim por diante. Só que, por exemplo, do ponto de vista arqueológico, não tem como comprovar a existência, por exemplo, de Abraão. Então, Abraão seria um personagem literário. Não existe provas arqueológicas
da existência de Abraão. Então, esse texto é o quê? É uma narrativa. Só que é uma narrativa que coloca os egípcios como aqueles que devem servir os semitas, né? Já que a mulher de Abraão não podia ter filho, então a empregada teve um filho, deu essa descendência para o patriarca. Então, essas narrativas, elas precisam ser desconstruídas, mas aí tem a conotação racial, que eu acho que tem uma resistência, né, um pouco por conta disso. Eu acho que o Fanon, aí eu cito aqui o Fanon na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, ele termina o livro falando que o grande desafio para a questão racial é você caminhar em direção à universalidade. O Fanon coloca isso. Aí a gente retoma um pouco essa ideia do próprio conceito de branquitude, que, aliás, a Lilia Schansky, a Lia Vine, tem lá a Lilia Schansky escreveu um livro sobre imagens da branquitude, que, aliás, é um livro excelente, deixo aqui a indicação para vocês lerem, porque realmente ela faz uma desconstrução sobre essa ideia da imagem branca, que é colocado como universal, né? A Lia Vine vai escrever um livro chamado O Branco, o Branquíssimo, o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Só que a Lia Schansky, ela é historiadora, a Vine, ela é psicóloga. Então, assim como a Cida Bento, que escreveu O Pacto da Branquitude, elas vão pensar sobre esse imaginário branco que se coloca como universal. E aí, a Lia Vine, por exemplo, ela faz uma pesquisa, e toda vez que ela faz uma pesquisa para escrever esse livro, né, O Branco, o Branquíssimo e o Encardido. O encardido seria esse que não tem uma cor definida, né, nessa obra dela. E ela fala que toda vez que, em São Paulo, fazendo a pesquisa para esse livro, ela pergunta, olha, toda vez que ela chegava para um branco e perguntava qual que era a raça dele, a pessoa falava, eu sou humano, eu sou ET, eu sou... Enfim, levava na brincadeira, no humor. E toda vez que ela perguntava para um negro qual que era a raça dele, ele não tinha dúvidas sobre a sua definição étnica, sua definição racial. Então, eu acho que o desafio é buscar essa universalidade, e isso não existe, pelo menos na cultura brasileira, que é um povo que a gente pode dizer que não tem uma etnia definida, buscar essa universalidade. Só que é a grande questão, como fazer isso? Porque quando se fala, por exemplo, quando vai se discutir sobre racismo, aí você tem, geralmente, uma pessoa negra, uma plateia de negros. Mas o racismo, todo negro já sabe o que é, já é formado nisso, já sabe até as ferramentas necessárias para lidar com a situação. Então, quer dizer, essa reflexão não seria basicamente para os negros, seria para a universalidade, ou seja, para toda a sociedade, que é a ideia, por exemplo, do racismo estrutural. Por que é estrutural? Porque está em toda a estrutura, todos os segmentos da sociedade acabam reproduzindo isso. Então, eu acho que buscar essa universalidade é o grande desafio, porque, infelizmente, a branquitude, e aí o Dioppa fala isso, houve uma resistência, eles queriam a todo custo provar que a humanidade surge na Mesopotâmia. Eles queriam provar isso. Tanto aí o próprio Dioppa passa uma década para poder defender a sua tese, porque havia também resistências de afirmar que a civilização surge no Egito, e a civilização surge no Egito e é um povo preto, é um povo negro, é a Kemet, né? Kemet seria a civilização negra, o povo negro, que é como os egípcios se autodenominavam, se referiam a si mesmo como o povo negro, diferente, inclusive, até dos próprios núbios, que eles falavam, nós somos negros, eles não, eles são núbios. Por quê? Porque eles tinham essa ideia dessa consciência da originalidade que eles conseguiram desenvolver naquela região
coisa que os outros povos não conseguiram. Então, ele dizia, nós somos o povo negro. Então, eu trouxe alguns elementos para a gente pensar, porque realmente eu acho que é um grande desafio buscar essa universalidade, se pensar como um ser humano, e, sobretudo, hoje, eu acho que, eu já até comentei com o Aldo isso, só, existem muitos filósofos que identificam que o humanismo está em decadência, a própria civilização está em decadência, né? E o humanismo vai junto. Então, hoje a gente tem reflexões, a gente tem figuras públicas, líderes mundiais que afirmam que o humanismo defende um anti-humanismo, que seria a ideia de transferir para a tecnologia, transferir para a inteligência artificial aquilo que o homem não consegue fazer. O ser humano seria um ente ultrapassado. E eu estou falando que pessoas como Trump, pessoas como o Elon Musk, e assim por diante, eles defendem essa ideia, que o ser humano é algo ultrapassado. Então a gente tem que buscar superar a humanidade através do transhumanismo, por exemplo, através da humanoides, através da inteligência artificial, e assim por diante. Então, acho que isso implica dizer que nós temos que resgatar, fazer uma releitura do humanismo. Né? A gente vê o que está acontecendo na Palestina, é um absurdo. Então, não existe essa... E aí, muitos líderes, muitas nações não se colocam a favor, não se colocam contra, aliás, né, o que está ocorrendo lá naquela região. Só que, por maior que seja a contradição, é uma ação que é exercida por judeus que, no século passado, foram lá marcados pelo Holocausto, né, que todos nós conhecemos. Então, o humanismo está em decadência, e aí cabe a gente buscar revitalizar um neo-humanismo, um novo humanismo, e aí talvez essa questão racial ela é crucial nesse sentido. Agora, por outro lado, tem a questão identitária também. A gente vê na Europa essa aversão aos imigrantes. Então, o pano de fundo é sempre a questão identitária, reafirmar sua identidade, como o polonês não é o ucraniano não é o polonês, cada um tem a sua identidade. Então, essa questão também tem gerado muitos conflitos, sobretudo em relação aos muçulmanos. Mas, voltando para a questão que nós estamos estudando, eu acho que a resistência se dá exatamente nisso. Existe essa conotação racial, porque muita gente... Aqui em São Paulo a gente percebe isso. Por exemplo, a pessoa que descende de italiano ou descende de europeu, o pessoal do Sul, por exemplo, tem esse orgulho, né, de afirmar isso. Mesmo se a pessoa nunca teve a oportunidade de estar na Europa, mesmo se a pessoa é descendente italiano e fala português, entendeu? Mas existe esse orgulho. Porém, essa questão egípcia seria de interesse de toda a humanidade, de toda a sociedade, porque é onde tudo que nós temos hoje, de certa forma, devemos aos egípcios, ao povo negro do Egito. E aí, talvez esse grupo aqui consiga ser um movimento de resistência aí nessa questão epistemológica, nessa releitura arqueológica, e assim por diante. Certo? Então, acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês e continuar aí refletindo, fazendo leitura aí dessa obra magnífica. E é isso, gente. Alguém quer falar? Somente obrigado, professor Wellington, obrigado pela presença de todos e todas. E na próxima segunda-feira a gente dá continuidade a esse capítulo que é tão importante. E sempre refletindo e trazendo à tona essa questão de que o texto bíblico ele é uma metáfora, principalmente o livro do Gênesis, ele é uma metáfora e, quanto isso, tentativa de opressão a partir desses conhecimentos restritos e que nos fez escravizados e nos escravizam mentalmente até hoje. Há muitos que
que ainda se tornam presos a essas circunstâncias. Do mais, muito obrigado a todos e todas e continuemos na próxima segunda-feira. Tá certo? Um abraço a todos nós. Peraí, só um pouquinho. Só um Tudo bem, pouquinho, só um Neuza? minutinho. A Marli está pedindo, Wellington, para você. A Marli está aqui na tela. Para você, por favor, compartilhar lá no grupo as referências. Os slides? Sim, sim. Não, ela está se referindo ao livro, né? Aos Aos livros livros. que você citou, isso. É Sim. isso, né, Marli? Sobre branquitude. Isso, Posto lá no grupo, então. tá bom? Tá ótimo. E também, se você puder compartilhar lá no grupo os slides, pode compartilhar lá, né, direto. Tá bom. E as pessoas, então, podem rever. Tá bom? Agradecer, Tá ótimo. Wellington, muito boa aula mesmo. E vamos continuar na próxima segunda-feira. Tá bom? Agradecer a todos que ficaram, a todos que assistiram até o final da exposição. E segunda-feira continuamos aqui. Tá bom? Muito obrigada a todos, a todas. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Valeu. Abraço. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, boa noite. Deus. Tchau. Amanhã. Marli?